Será que já passou pela cabeça de alguém que um gigante da literatura tipo Cervantes poderia ter um herdeiro nos dias de hoje? Olha, parece uma afirmação bem ousada, quase impossível, né? Mas é exatamente essa alegação fascinante que a gente vai investigar agora. Então, a grande pergunta é essa: quem, hoje em dia, poderia carregar o legado de Miguel de Cervantes, o gênio por trás de Dom Quixote? É uma pergunta e tanto, mas acredite, uma fonte bem específica aponta para um nome. E é isso que a gente vai descobrir. E tá aí, a afirmação com toda a sua simplicidade e o seu peso. Luiz Landero é apontado como o herdeiro de Cervantes na narrativa moderna. É a partir dessa única frase que a gente vai construir toda a nossa análise. Ok, vamos com calma. Chamar alguém de herdeiro de Cervantes é uma declaração monumental. Isso é muito mais que um elogio. É como traçar uma linhagem literária de mais de 400 anos. Então, o que essa afirmação quer dizer de verdade? Para entender o herdeiro, primeiro a gente precisa entender a herança, certo? Afinal de contas, o que seria esse tal de DNA cervantino? O que define o legado dos Cervantes para muito além do que a gente costuma lembrar? Pois é muito fácil pensar em Dom Quixote e a imagem que vem na cabeça é o quê? Moinhos de vento, cavaleiros andantes. Mas o verdadeiro legado de Cervantes, a essência do trabalho dele, é algo muito mais profundo, mais sutil e universal do que só esses símbolos. E aqui a gente consegue ver bem essa essência. O tal do DNA de Cervantes é essa mistura de humor com tragédia, a tragicomédia da vida, sabe? Os heróis deles são cheios de falhas, são idealistas, mas são, acima de tudo, incrivelmente humanos. Ele brinca com aquela linha super tênue entre o que é realidade e o que é ilusão, usa uma ironia fininha para observar a sociedade e, talvez o mais importante de tudo, ensina que a jornada, com todos os seus tropeços e desvios, é o que realmente importa. Esses são os critérios. Certo. Agora que a gente já tem, digamos, a nossa régua, vamos voltar o nosso foco para o candidato, Luiz Landero. Afinal, quem é esse autor moderno que supostamente carrega essa tocha literária? Bom, o Luiz Landero é um romancista espanhol dos nossos tempos. E o ponto crucial sobre ele é o foco do seu trabalho. Ele escreve sobre as ambições e os devaneios de pessoas comuns, gente como a gente. Os personagens dele não são cavaleiros, são pessoas que a gente poderia encontrar na rua com sonhos gigantescos e, muitas vezes, uma vida bem modesta. E isso nos leva à questão central de tudo isso. Como é que um escritor que foca no cotidiano moderno pode herdar um legado de 400 anos que nasceu lá atrás de sátiras a romances de cavalaria? A conexão pode não parecer muito clara de primeira, né? Mas é exatamente aqui que as peças começam a se encaixar. Vamos agora colocar lado a lado o DNA do Cervantes e o trabalho do Landero para a gente ver como esse legado tão antigo ressoa numa voz completamente nova. Olha só que interessante essa comparação, onde o Cervantes tinha sonhadores idealistas como Dom Quixote. Num mundo de realidade bem dura, o Landero nos dá pessoas comuns com ambições gigantescas que muitas vezes nem se realizam. Aquele choque entre a ilusão e o mundo real em Cervantes se reflete na ironia sutil da vida moderna e dos nossos próprios sonhos em Landero. E o tom de sátira do Cervantes evolui para uma mistura de humor, melancolia e uma empatia profunda pelos personagens do Landero. Então, o ponto crucial é este. Ser um herdeiro não tem nada a ver com imitar. O Lenduero não escreve sobre cavaleiros. A conexão está num espírito em comum, numa sensibilidade compartilhada de contar histórias sobre a condição humana, sobre aquele sonhador que existe dentro de cada um de nós, não importa a época. Então, a linhagem de uma grande ideia parece funcionar assim. Um legado atemporal, como o do Cervantes, se define por temas humanos universais. Um verdadeiro herdeiro não copia, ele reinterpreta esses temas para sua própria geração. E o resultado disso tudo é fascinante. Uma narrativa que parece, ao mesmo tempo, clássica e totalmente nova. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Essa história do Cervantes e do Landero faz a gente se questionar. O que, no final das contas, faz uma história ser atemporal? Talvez não sejam os castelos ou as batalhas, mas sim aquele eterno e tragicômico conflito entre os nossos maiores sonhos e a realidade.